Olá, hoje eu quero dedicar esse vídeo a falar sobre o gnosticismo. Você já ouviu falar disso? Pois bem, eu quero responder algumas questões sobre o gnosticismo à luz da palavra de Deus. O gnosticismo é um conjunto de crenças religiosas e filosóficas que enfatiza a busca pelo conhecimento espiritual, ou seja, a gnosis, como caminho para a salvação, ou até mesmo para a libertação. Esse conhecimento é secreto, esotérico e especulativo de Deus. O gnosticismo tem raízes antigas, mas se desenvolveu no início da era cristã, influenciado por ideias gregas, orientais e, sobretudo, religiosas. Alguns grupos gnósticos afirmavam seguir o cristianismo, mas as suas crenças diferiam substancialmente das doutrinas cristãs tradicionais. Muitos desses cristãos acreditavam que esses gnósticos eram irmãos da fé. Eles se infiltravam dentro das igrejas com um discurso bastante cristão. E o objetivo deles era mudar a forma original da igreja, colocando-a submersa em heresias e retirando a centralidade de Cristo. Bem, gnose se refere a um conhecimento espiritual profundo, considerado pelos gnósticos como caminho para alcançar a iluminação espiritual, a salvação, a libertação dos caminhos e dos karmas ruins. Os gnósticos afirmam que a pessoa se salva graças a um conhecimento que salva, de que um espírito portador da gnose é que transmite esse conhecimento aos seres humanos. Muitos gnósticos são dualistas, ou seja, eles acreditam num Deus mau e num outro Deus bom. Dizem que o mundo material, a matéria, o corpo é ruim, mas o espírito é bom. E é por isso que eles não acreditam que o Deus Imaculado tenha se encarnado. As visões sobre Jesus variam entre os gnósticos, mas geralmente eles distorcem a pessoa de Jesus. Diz que ele era apenas um ser espiritual, parecido em forma humana. E acreditam também que Jesus, ele é uma das emanações de Deus. Ou seja, eles acreditam que os seres humanos são a expansão da essência divina, que se desenvolve através de 30 emanações sucessivas. O gnosticismo acabou entrando em conflito com as doutrinas centrais do cristianismo, como a salvação pela fé em Jesus, o que o levou à sua condenação como heresia. Mas uma das principais discordâncias entre o gnosticismo e o cristianismo é sobre a encarnação de Cristo. O gnosticismo nega completamente a humanidade do Filho de Deus. No entanto, a Bíblia afirma em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Colossenses 2,9, nós vemos lá, que em Cristo está toda a plenitude da divindade. Então, a Bíblia, ela refuta esse tipo de pensamento. E todo líder que aparece, dizendo que existe um conhecimento secreto que não pode ser transmitido a todos, mas a um grupo, é um grupo específico, ele provavelmente está aí difundindo essas ideias gnósticas e mudando a forma da igreja, do evangelho, para que as pessoas possam aderir a uma nova mensagem do evangelho que não tem nada a ver com a centralidade de Cristo. O espírito do anticristo é acompanhado por engano, pela busca por experiências místicas
e por características também compartilhadas no gnosticismo. Nós vemos aqui em 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3, que diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já está no mundo. Nós vemos os apóstolos de Cristo combatendo veementemente sobre essas doutrinas que negam a encarnação de Cristo, essas doutrinas que tentam mudar a forma original da igreja, colocando heresias ligadas ao judaísmo como uma prática de fé que precisa ser ainda difundida, ainda utilizada. Para o quê? Para se alcançar a salvação. Nós sabemos, através de Cristo, da palavra do Evangelho, de que a salvação ela é por meio da fé em Cristo Jesus. É claro que é necessário que a nossa fé ela fale das nossas boas obras, porque é através dessas boas obras que as pessoas vão acreditar na mensagem de salvação, mas a salvação em si é pela fé. Então essas heresias, elas buscam mudar, tirar Cristo dos cultos, tirar o nome de Jesus das orações, e isso é necessário ter bastante atenção, porque nesses últimos dias, principalmente nesses últimos anos, a centralidade de Cristo, ela tem sido retirada dos cultos. Há muitos movimentos estranhos, há muitos ensinos distorcidos, a começar nos louvores. Tem muita confusão, porque heresia é confusão acontecendo. E é necessário que os mestres, os pastores, os apóstolos, aqueles que fiscalizam a doutrina de Cristo, possam estar bem atentos a isso. Porque a penetração dessas doutrinas no seio da igreja é bem sutil, ela vem bem mascarada com coisas que fazem parte do nosso dia a dia, das atividades da igreja, e acaba ali sendo alteradas as doutrinas principais da igreja com esses pensamentos filosóficos, com essas ideias. Esse vídeo aqui, além de esclarecer sobre o gnosticismo, é um vídeo também para trazer um alerta, para que nós venhamos a estudar a palavra de Deus e a observar atentamente o que está acontecendo. Existem muitos irmãos dentro da igreja, do corpo de Cristo, que são tendenciosos a buscarem esses tipos de conhecimento, filosofias. E uma vez que isso entra, que a heresia é um fermento que entra na massa, depois o que acontece? Contamina completamente. E acaba sendo um trabalho de longo prazo, né? Retirar esses pensamentos contrários à palavra de Deus da mente dos irmãos e também de uma geração de cristãos. Os líderes, aqueles que têm o domínio sobre o grande grupo de crentes, precisam tirar conceitos errados, conceitos que estão ligados ao gnosticismo e a tantas outras heresias que estão aí misturadas dentro do corpo de Cristo. Como eu disse, esse vídeo aqui tem por objetivo explicar sobre o gnosticismo, que, na minha humilde opinião, é uma das heresias mais fortes que existem hoje no meio da igreja. Que esse vídeo possa trazer esclarecimento, luz, e que através disso você possa afirmar a sua fé naquele que verdadeiramente pode nos salvar, naquele que nos trouxe a revelação do Pai e que nele está escondido toda a plenitude da sabedoria, da ciência de Deus, que é Jesus.